Senhor, usa o teu filho conforme o Senhor tem usado. Que ele venha se encher de ti, Pai, e liberar sobre a tua igreja, Senhor, aquilo que o Senhor tem para fazer. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela vida do teu filho e pela palavra que vai ser ministrada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Quantos estão felizes com o Senhor? Dá aquele aleluia bem alto, aquele glória a Deus bem alto. Você sabia que a palavra glória significa riqueza na Bíblia original? Então quando você dá glória, é o mesmo que você está gritando para o diabo: tira a mão da minha finança agora, tira a mão da minha saúde agora, tira as mãos de todas aquelas dificuldades que eu tenho. Às vezes a gente dá um glória a Deus e a gente não sabe a potência que o glória a Deus tem, né? Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, louvo a Deus pela vida do ministério de louvor e do ministro de louvor, William. Ele deu aquele testemunho dele bem forte aqui. Há uns dias atrás, William, o pastor Davi me ligou. Aí ele falou assim: o pastor Oséias tá bem? Falei, tá bem. Ele falou, e aquele irmão do joelho, tá bem? Falei, tá. Você ficou conhecido como o irmão do joelho, porque todo mundo viu o teu vídeo e quem estava aqui presente ficou arrepiado com o que aconteceu aqui. E vou ser bem sincero, cara, parecia um filme de terror aquele dia, porque foi sinistro. É o irmão do joelho, aleluia. Querido, abra sua Bíblia no livro de Ageu. Para achar esse livro tem que ser bom. Tem que ser bom de Bíblia, hein? Ageu, capítulo de número 2. Aleluias. Livro de Ageu, antes de Zacarias, antes de Malaquias. Livro de Ageu, capítulo de número 2, verso de número 9. O Espírito de sabedoria confirmou essa palavra ao meu entendimento ontem, durante o culto. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu recebi a missão de estar ministrando no último domingo desse ano. Que responsabilidade, né? Você ministrar a palavra, ministrar a semente no último domingo do ano. É uma palavra muito conhecida de todos e ela diz o seguinte: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar eu darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Você pode dizer amém, querido? Amém. Eu vou ler mais uma vez para que essa palavra frutifique no seu interior. Como estávamos falando hoje de manhã, a Bíblia diz que a nossa alma é um terreno e a palavra de Deus é a semente. E Jesus, ele cita uma parábola chamada parábola do semeador. Então eu quero te perguntar como está o seu coração nessa noite. Ele está fértil para frutificar? Ele está seco de forma que essa semente vai cair, logo vai ser esquecida? Ele está cheio de pedras, cheio de preocupações, aonde essa semente vai cair no esquecimento devido aos problemas que a gente tem na vida? Ou o seu solo está fértil essa noite? Se o seu solo está fértil, a palavra vai ser lançada. E a Bíblia vai dizer no livro de Isaías que a palavra lançada uma vez, ela não volta vazia, depois de prosperar em tudo aquilo que ela foi determinada a fazer. Eu lanço a palavra na sua vida nessa noite. E se a sua terra estiver fértil, ela vai prosperar naquilo que ela foi projetada para fazer. E ela vai trazer um retorno bom para todos nós. Em nome de Jesus. Fecha a sua Bíblia, queridos. Essa noite nós vamos falar sobre ciclos. E nada melhor do que terminar o ano dessa forma. Tendo em vista que o ano de 2020, pode sentar em nome de Jesus, o ano de 2020 foi um ano de perdas. Para muitos. Graças a Deus no nosso meio ninguém foi contaminado. Alguns de nós perderam amigos, alguns de nós perderam familiares. E se você não perdeu nem amigo, nem familiar, eu tenho certeza que pelo menos uma noite de paz você perdeu. Quem não perdeu?
aquele medo, aquele clima pavoroso, aonde a mídia tem tentado enraizar na nossa mente de todas as formas que o mundo está caótico, que nós iríamos morrer junto com ele. Mas eu quero dizer que você é de Cristo. E assim como o pastor Lester profetizou aqui ontem, pelo sangue de Cristo você foi sarado. Aleluia. Como ele profetizou aqui ontem, a doença pode estar no mundo, mas você não é do mundo. Aleluia. Então você não será contaminado. E se você for contaminado, você pode declarar o nome de Jesus sobre esse vírus. E ele não terá poder algum sobre a sua vida. Mas o motivo de nós estarmos ministrando essa palavra sobre ciclos é porque dá a entender que esse ano realmente foi um ano de muitas perdas. Mas eu quero te provar que se a sua vida está pautada na palavra, todo ciclo que irá recomeçar, ele é maior do que o último ciclo. E é por isso que nós mencionamos a palavra do profeta Ageu. Porque ele fala sobre a construção de uma segunda casa. Mas ele fala que essa construção seria diferente. Porque essa casa ela não seria igual à primeira. Essa casa ela não seria inferior à primeira. Mas essa casa, ela seria com uma glória maior do que a glória da primeira casa. E se a gente olhar mediante a toda a história da Bíblia Sagrada, desde os primórdios, desde a criação do homem, todas as vezes que o homem foi chamado para um segundo ciclo, esse segundo ciclo sempre foi maior do que o primeiro. Ele nunca foi inferior, pastor. Ele nunca foi igual. Ele sempre foi superior ao primeiro. Eu lembro daquela palavra lá em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, aonde naquele momento ele ainda se chamava Abrão. E Deus chama ele e fala: ei, você vai se levantar, você vai sair do meio dos seus parentes e você a partir de agora vai para a terra que eu te mostrarei. Lembrando que essa terra não vai ser igual à terra que tu habita atualmente, mas essa terra ela vai ser melhor, essa terra ela vai ser mais frutífera, e essa terra no futuro de outras gerações, ela fornecerá o alimento que nenhuma outra terra forneceu para todos vocês. Ah, querido, isso salta aos meus ouvidos como algo maravilhoso. Isso salta aos meus ouvidos, que no momento da mesmice, Deus chama o seu povo para participar de um novo ciclo espiritual, de um novo degrau espiritual. E nós, muitas das vezes, como seres humanos, é normal, nós temos medo de ciclos. Nós temos medo das coisas que se encerram. Nós temos medo de chegar no trabalho e o chefe falar: ei, a partir de hoje você não trabalha mais comigo. A partir de hoje você está demitido. Não temos medo que isso aconteça? Mas se a sua vida está pautada na palavra, o momento que vai vir posterior a esse é melhor que o último. Ele nunca será inferior. Ele será melhor que o último. Todas as alianças pautadas na palavra foi assim. Deus cria o homem. Mediante a criação do homem, Deus faz a primeira aliança com o homem, chamada aliança edênica, a aliança feita no jardim do Éden. Mediante aquela aliança, Deus faz uma proposta: a partir de agora vocês serão como eu, vocês agora serão minha imagem, minha semelhança, a partir de agora vocês tomarão conta de tudo aquilo que eu criei. Mas a Bíblia vai dizer que o homem falha, o homem toca em algo que não era para ser tocado, o homem quebra a aliança que Deus tinha feito com ele. E mediante a isso, Deus não desiste do homem. E a Bíblia vai dizer para nós que Deus faz a segunda aliança com a humanidade. A partir de agora, ele faz a aliança adâmica. Ele faz uma aliança onde, pela primeira vez, essa aliança não seria pautada pela inocência, mas seria pautada pelo perdão. Porque agora Deus pega Adão e Eva e ensina os dois a fazer sacrifício para perdoar pecados. Ele ensina os dois a matar um animal para que, através daquele sangue, o pecado deles fossem perdoado. O homem segue de acordo com aquela aliança, mas a Bíblia vai dizer que a partir dali, dois irmãos, aleluia, cometem um assassinato um com o outro. Caim mata seu irmão Abel. E a partir desse momento a segunda aliança é quebrada. E a partir de agora se faz necessária a criação de uma terceira aliança. E para a criação dessa terceira aliança, Deus vai escolher um homem chamado Noé. E todo mundo conhece essa história. A Bíblia vai dizer que esse homem, com mais de 100 anos de idade, aleluia, após Deus ter chamado ele para a construção de uma arca, para que ele entre com a sua família nessa arca, porque um dilúvio vai vir, vai destruir a humanidade. A partir de agora o dilúvio vem, destrói a
humanidade, aleluia. Noé se salva, você conhece bem essa história. A partir dali uma nova raça humana é gerada. A partir dali o homem começa a se multiplicar novamente. Mas ali vai existir um episódio chamado Torre de Babel. Ou seja, a partir de agora aquela aliança que Deus estabeleceu com Noé, ela é quebrada mais uma vez por causa da desobediência dos homens. Eles constroem uma torre e com essa torre eles propõem chegar até o céu. Deus enxerga aquilo como algo ruim. E a partir daquele momento, o povo que falava a mesma língua, a partir de agora Deus determina que uma língua será dividida. A partir de agora, cada povo não vai se entender mais, porque um terá um idioma dividido. Um terá o idioma separado do outro. E a partir de agora, o homem quebra essa terceira aliança, que foi a aliança noética. E a partir de agora, é necessário, lembrando do acordo que Deus tinha feito com Abraão lá atrás, é necessário que seja feito mais uma aliança. Essa aliança ela será pautada no amor, no cuidado e no juízo de Deus. Essa aliança que vai começar agora é a aliança mosaica, ou a aliança da lei, aonde Deus, através dos seus estatutos, ele coloca Moisés como um líder na frente do seu povo. Ele coloca o povo debaixo daquela aliança e ele diz: se vocês cumprirem essa aliança que eu estou oferecendo para vocês, não terá enfermidade no meio de vocês. Se vocês cumprirem essa aliança, as mulheres que estão no meio de vocês todas terão filho, não haverá nenhuma mulher estéril. Se vocês cumprirem essa aliança que eu estou dando para vocês, vocês não passarão fome em nenhum lugar que vocês pisarem. Mas o povo descumpriu essa aliança. O povo, posteriormente na história, o povo se tornou refém, o povo se tornou cativo mediante ao povo da Babilônia. Mas a Bíblia vai dizer que Deus enxerga um menino. Esse menino era um pastor de ovelhas, e a partir de agora Deus vai fazer mais uma aliança com a humanidade. Essa aliança se chama Aliança Davídica. É a aliança que Deus faz com Davi, não mediante apenas ao momento que Davi vivia, mas ao momento posterior que viria depois de Davi. Deus fala para Davi: do seu trono nascerá o novo rei, e ele reinará eternamente. E a partir de agora isso gera uma confusão na nossa mente. Qual será esse filho de Davi que reinará eternamente? Qual será esse filho de Davi que reinará no trono eternamente? Tendo em vista que Salomão reinou no trono, mas ele logo pecou e caiu. Mas a Bíblia vai dizer logo no livro de Mateus que da linhagem de Davi, que mais de um filho de Davi nasce. E esse é o filho que vai assumir o trono perpétuo. Esse se chama Jesus, filho de Davi, da linhagem de Davi. E ele agora vai dar início a mais uma aliança. Essa aliança foi profetizada no livro de Jeremias, capítulo 33, onde ele dizia: eu farei uma nova aliança convosco. A partir de agora ninguém precisará ensinar o seu próximo. O meu espírito de conhecimento vai ser colocado dentro dele. A partir de agora vocês quebraram todas as alianças que eu fiz, mas agora o próprio Deus vai descer na terra e ele vai fazer uma aliança que nem vocês mesmos podem quebrar com o pecado. A partir de agora ele vai fazer uma aliança com vocês que nem o sangue de bode era capaz de perdoar. A partir de agora, essa aliança será perpétua. E independente do que vocês fizerem, ela continuará de pé. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que mesmo que sejamos infiéis, a palavra de Deus e Deus, ele continua sendo fiel a nós. Porque esse sacrifício, essa nova aliança, ela foi feita não apenas para perdoar pecados, mas para alcançar aquele que vive em pecado pela falta de conhecimento. A partir de agora o pecado tem provisão. A partir de agora o homem não precisa matar animais para que o seu pecado seja perdoado, porque o Cordeiro de Deus já foi morto em prol desse benefício humano. A partir de agora essa nova aliança é feita e ela é superior a todas as outras alianças que havia feito no mundo antes. A partir de agora você pode ver na Bíblia que quando Jesus chega numa cidade chamada Samaria, ele está perto do tanque ao qual Jacó tinha deixado, e ali tem uma mulher, a ponto dele chegar para aquela mulher e falar: você já teve 5 maridos e o que você tem agora não é teu. E isso é interessante porque aquela mulher já teve 5 alianças e a que ela tinha naquele momento não funcionava. Ei, você pode ter 5 maridos e ele não era teu, mas eu te convido para ser minha noiva mesmo assim. Dessa mesma forma, você já teve 5 alianças e nenhuma delas funcionaram. A partir de agora você terá uma aliança perpétua comigo. Você entendeu como tudo que vem depois é superior ao que está antes? É só você olhar na Bíblia. Lembro-me de Josué. Josué andava com Moisés. Era colado com Moisés.
Mas de repente Deus chama Moisés para o alto do monte. E ele fala: Moisés, enxerga a terra, porque aqui você vai morrer. E você imagina Josué lá embaixo. O meu líder subiu no monte. Eu fiquei esperando ele descer. E ele não desceu nunca mais. Você imagina a tristeza no coração daquele jovem. A partir de agora, a principal referência que ele tinha morreu. Não existe mais. Talvez o seu ano foi assim. Talvez algo que você tinha já não existe mais. Morreu. Mas a Bíblia vai dizer no livro de Josué, capítulo de número 1, que Deus chama Josué para um novo ciclo da vida dele. Você está entendendo a palavra? Deus chama Josué para um novo ciclo. E ele fala: assim como eu fui com Moisés, agora eu serei contigo. Ser forte, ser corajoso, porque aonde você colocar a planta do vosso pé, eu estarei convosco. Novo ciclo. Naquele momento, esse convite de Deus, ele tirou aquele jovem do momento prostrado, que eu acredito que ele estava, e colocou esse jovem num posicionamento de liderança. Justamente para dar a entender que tudo vem de Deus. Para quem não sabe, Moisés tinha um filho chamado Gerson. E pela regra genealógica, Gerson deveria assumir a liderança depois que Moisés morreu. Mas aonde tem plano de Deus, os planos dos homens são extintos. E a partir de agora Josué assume a liderança. Por quê? Mediante a sua obediência. Mediante ao caminhar lado a lado, junto com Moisés. A partir de agora esse jovem recebe o convite para viver um novo ciclo de sua vida. Era como se ele falasse: Josué, o seu ciclo junto com Moisés agora acabou. Só que a partir de agora a sua vida não acaba. A partir de agora a sua vida vai seguir. E você terá um novo posicionamento. Você agora será o cara que vai liderar o povo. E a Bíblia vai dizer, se você continuar lendo o livro de Josué, a Bíblia vai dizer que o espírito de sabedoria e conhecimento que estava sobre Moisés passou para Josué. Josué agora passa a ter as mesmas características de Moisés. Talvez não características físicas, mas todo o perfil de líder, toda a característica que era necessária para governar milhares de pessoas que estavam no deserto reclamando sem parar, a partir de agora aquela missão recai sobre aquele jovem. Esse é o novo ciclo que Deus estabeleceu para a vida de Josué. E mais uma vez a palavra se cumpre. O segundo ciclo que vai iniciar é superior ao primeiro ciclo. No primeiro ciclo, Josué obedecia. No primeiro ciclo, Josué aprendia. Mas nesse terceiro ciclo, Josué é quem manda. Josué, a partir de agora, é o porta-voz de Deus diante de um povo corrupto, diante de um povo mal educado, diante de um povo equilibrado. E a partir de agora esse ciclo começa dessa forma. E quando eu olho para a vida de Josué, eu entendo verdadeiramente o quão necessário é que a gente saia da posição de vítima. Porque se estamos em Cristo, nós não nascemos para ser vítima. Necessário é que a gente saia daquele momento que a gente esteja prostrado. Sabe, no livro de Ezequiel, no capítulo de número 2, logo após Ezequiel ter falado sobre a experiência que ele teve, a Bíblia vai dizer que a voz de Deus vem e ela fala: filho do homem, levanta-te, porque eu quero falar contigo. Ou seja, eu não falo contigo enquanto tu estiver caído. Levanta que eu quero falar contigo. Deus não fala com aquele que continua de cabeça baixa. Deus não fala com aquele que continua se lamentando para os quatro ventos. E eu quero te fazer uma pergunta. O seu lamento tem gerado frutos até aqui? O seu coitadismo mediante as outras pessoas tem gerado quais frutos até agora? E Deus quer te chamar dessa forma: levanta a cabeça, porque eu quero falar contigo.
O teu propósito não é com seu amigo, tem propósitos que não é nem com seu parente, tem propósito que é entre você e eu. Então hoje você está recebendo um convite para sair da sua posição de choro, para entrar na posição aonde eu te designei. Pode nem ter dado tempo de secar teu olho pode estar cheio d'água, mas você vai levantar e vai fazer isso aqui. Eu estou de pé. Vem chorando, mas vem. Vem soluçando, mas vem. Porque no evangelho não tem lugar para gente caída. Tem tempo para gente caída, que é o início. Vinde como estais, mas não permaneça como está. Depois que você veio, é hora de levantar. Crente que permanece todo o tempo deitado, ele vai morrer dessa mesma forma. Deus está falando para muita gente aqui nessa noite. Não adianta querer um 2021 novo se você não faz coisa diferente. Não adianta querer um 2021 novo se você ainda está prostrado nos mesmos problemas que te atormentavam outrora. Deus está te chamando para você se levantar, independente do problema que você tem. Ei, toma a tua cruz e siga-me. Você imagina Josué tristão, mas tinha que seguir. O povo não podia ficar sem líder. Alguém tinha que assumir esse posicionamento. Então, mediante a perda de Moisés, alguém tinha que se levantar e ir lá. Aleluias. A Bíblia vai dizer também, aleluias. No livro de Gênesis, capítulo de número 17, a Bíblia vai contar a história de uma pessoa chamada José. Todos conhecem essa história. O mais amado de Jacó. De todos os filhos, ele era aquele que o pai mais babava ele. E isso despertava inveja em muita gente. Até que armaram uma emboscada para ele. Jogaram aquele jovem dentro de um buraco. O que ele pensou, o que ele refletiu e o que ele planejou dentro daquela cova, eu não sei porque a Bíblia não fala. Mas uma coisa é certa, no momento que José foi jogado dentro daquele buraco, um novo ciclo estava começando na vida dele. Naquele momento ele estava deixando de ser um adolescente que ficava debaixo da asa do papai Jacó. E ele passou agora a ser um adolescente que era obrigatório que ele pensasse e se planejasse sozinho. Se você olhar a vida de José, você vai observar que em nenhum momento tinha uma pessoa para ensinar a ele. Tudo o que ele precisava fazer, ele aprendeu sozinho. A todo momento ele teve os irmãos que jogou no buraco, as pessoas que compraram ele, os guardas que botaram ele dentro da prisão. Em nenhum momento tinha alguém que falava: José, senta aqui que eu quero conversar contigo. José, senta aqui que eu quero te ensinar algo. Não, a Bíblia vai dizer que ele era um jovem sonhador. E mediante aqueles sonhos, o espírito de sabedoria veio sobre ele. E a partir daquele momento, posteriormente ao momento do cativeiro, ele se torna governador do Egito e o Egito começa a prosperar em meio à crise. Aleluia, eu não sei se você entende isso, mas é no momento da crise que o crente mais prospera. É no momento da crise que Deus mais faz o crente frutificar. O pastor Fábio falou aqui que no momento da crise foi o momento que ele mais ganhou dinheiro, e isso está totalmente de acordo com a palavra. É no momento da crise que a palavra de Deus frutifica melhor sobre a sua vida. É no momento da crise que você não pode chorar. Está na hora de você sorrir, irmão. Está na hora de você sorrir por aquilo que você precisa. Está na hora de você sorrir por aquilo que você acredita. Está na hora de você sorrir por aquilo que Deus planejou. Ele se torna governador. Um novo ciclo na vida de um jovem que viveu debaixo da asa do pai o tempo inteiro. Um novo ciclo na vida de um jovem que talvez não sabia se virar sozinho. Tadinho. Ele foi para o campo com as melhores intenções de ajudar os seus irmãos. E se não fosse por causa de Rúben, ele seria morto. Ele só foi jogado no buraco porque Rúben não deixou. Um novo ciclo. Não inferior. Superior ao ciclo que ele vivia. Tão superior que todos aqueles da família deles tiveram que recorrer a ele para buscar ajuda num momento posterior àquele. Você entende como os ciclos são sempre superiores? Você entende agora por que você não precisa ter medo daquilo que acaba? Aleluias! A Bíblia vai dizer no livro de João, capítulo de número 2, que estava tendo uma festa de casamento. E mais uma vez nós vamos falar de ciclos que terminam. E a Bíblia vai dizer que Jesus foi convidado para aquela festa. E naquele momento o vinho daquela festa acaba.
Eu acredito que todo mundo entra em desespero. Você imagina os noivos que planejaram a festa? De repente acaba a principal bebida que eles tinham. Imagina hoje, numa festa de crente, alguém grita: pastor, acabou a Coca-Cola? Naquela época não tinha refrigerante. Acabou a Coca-Cola, acabou o refrigerante, o que a gente faz agora? E a Bíblia vai dizer que Jesus tomou parte da situação. Ele mandou que aqueles homens enchessem todos os cestos de água. E de repente aquela água se transforma em vinho. Mas para falar em ciclo, eu quero que você se atente em um detalhe. Esse vinho que Jesus fez, ele não era igual ao primeiro vinho. Nós podemos transformar a palavra e falar: a glória do segundo vinho será maior que o do primeiro. Porque a Bíblia vai dizer que quando o mestre Sala experimentou aquele vinho, ele falou: nossa, geralmente as pessoas servem o vinho bom no início e deixam o inferior para servir depois, quando está todo mundo já meio tonto. Mas você manteve esse melhor vinho até agora. Ou seja, o vinho que Jesus devolveu não era igual ao primeiro, era melhor que o primeiro. Você recebe essa palavra? Ele é o Deus da restituição. Só que nada que ele restitui é igual ao que era antes, é sempre superior. Se você olhar na história de Jó, você vai ver ali a partir do capítulo de número 38, quando Deus começa a se revelar para Jó como Deus da restituição. A Bíblia vai dizer que Jó não era somente mais rico, mas até os filhos que Jó teve foi mais bonito do que os outros. Tudo que Deus restitui melhor. E naquele momento Jó também se revela e fala: caramba, eu achava que eu te conhecia. Mas a verdade é que eu te conhecia só de ouvir falar. Mas hoje verdadeiramente eu te conheço. Tu és o Deus da restituição. Tu és o Deus que quando a gente perde algo, tu devolve bem melhor. Aleluias. E dessa mesma forma funcionou com o vinho. Absorva essa palavra na sua vida. O segundo vinho não era igual ao primeiro, querida. Era melhor. Era mais saboroso. Dava mais prazer em tomar. Como eu queria tomar daquele vinho que Jesus fez. Como eu queria experimentar e saber como foi o gosto daquilo. Dessa mesma forma, a palavra vai dizer no livro de Lucas, capítulo de número 5, que os discípulos estavam pescando e eles não pegaram nada a noite toda. Sabe aquele dia que dá tudo errado, Jeter? Que você acorda de manhã que você fala: caramba, está dando tudo errado hoje. Esse foi o dia deles. Eles viviam de pesca. Eles não tinham outro recurso para se alimentar. E eles não pescaram nada a noite inteira. Mas pega a palavra agora. Eles estavam na primeira pesca. Você não entendeu o que eu falei, eu vou falar de novo. Eles não pegaram nada naquela noite. Mas eles ainda estavam na primeira pesca. A glória da segunda pesca. Aleluias. Será superior à da primeira. Aleluias. E a Bíblia vai dizer que após eles terminarem aquela pescaria infrutífera, aquela pescaria vazia, aquela pescaria fracassada, os discípulos penduraram a rede e começaram a lavar. Talvez você já tenha ouvido isso em outras pregações. Lavar a rede significa que a pescaria acabou, pastor. Lavar a rede significa que eu não vou jogar ela no mar de novo. Significa que eu já desisti. Significa que por hoje chega. Eu trabalhei a noite inteira, eu estou cansado. Mas a Bíblia vai dizer que na praia um homem estava caminhando. E esse homem estava procurando um altar para pregar. Porque a multidão estava sufocando ele. E esse homem precisava de um barco para subir e para se afastar da multidão. E esse homem vai justamente no barco dos pescadores que não tinham pegado peixe nenhum. E ele vai começar a ministrar uma palavra. Eu não sei necessariamente o que ele prega ali, mas a Bíblia vai dizer que depois dessa pregação, ele dá uma ordem, ele fala: volte para o mar. Volte para o mar. Às vezes o que vai diferenciar um ciclo e outro é apenas um culto. Às vezes você hoje entrou aqui exatamente no meio dos dois ciclos. Às vezes encerrou um ciclo na sua vida agora e ainda não começou o outro. Presta atenção nessa palavra da pescaria.
tinha encerrado uma pescaria agora e ainda não tinha iniciado a outra. Mas no meio disso, houve um culto. Você não sabe o poder que um culto pode fazer na sua vida. Você não sabe o poder que um culto tem para transformar toda a sua história. E a Bíblia vai dizer que depois da pregação, Jesus fala: vamos para o mar de novo? E aí vem outro segredo, para que você comece o próximo ciclo, que não é apenas a palavra, mas é a obediência. Porque teve um que até disse: mestre, desculpa te falar, mas a gente ficou aqui a noite toda. A gente está cansado pra caramba, não dá mais. Mas olha, se tu falou, a gente vai. Você entende? Às vezes é necessário obedecer mesmo não querendo, irmão. Às vezes é necessário obedecer mesmo que o seu coração tente te impulsionar para o contrário. Mesmo que a sua carne tente te conduzir para o contrário. Afinal de contas, a carne milita contra o espírito e o espírito limita contra a carne. Então toda ordem espiritual, a carne vai sempre se posicionar contra. Deus manda você fazer algo e a sua carne vai falar: não faça. Deus manda você fazer algo e a sua mente vai falar: você é doido de fazer isso. Você é doido de voltar para o mar. Você é doido de tentar de novo. Mas a Bíblia vai dizer que aqueles homens voltam e eles pescaram tanto peixe, Reginaldo, que em um barco só não coube, teve que dividir com outro barco. Eu vou profetizar sobre a sua vida agora, que um novo ciclo que vai vir na sua vida vai ser tão forte que não vai ter apenas para você, que você vai dividir com os outros. Eu quero profetizar esse novo ciclo na sua vida, que vai ser tão abundante, que você não vai ter apenas para reter, mas você vai ter para dar. Aleluia. Ter para dar. Esse é o resultado que um culto mais obediência gera na vida daquele que ama a Deus. Faz uma conta como se fosse matemática. Escreve num quadro ou escreve na sua parede, coloca assim: culto mais obediência igual milagre sobrenatural na sua vida. E outro segredo dos ciclos: nem sempre o ciclo vai te conduzir para um lugar diferente. Às vezes o ciclo vai fazer com que você tenha uma nova história no mesmo lugar. Porque a Bíblia vai dizer que eles não foram navegar num mar diferente, mas eles voltaram para o mesmo mar. Aleluia. Você não precisa mudar de mar para você ter uma colheita diferente da primeira. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu vou profetizar na sua vida de forma mais clara. Talvez o teu primeiro ciclo dentro da tua família não deu certo, mas Deus vai fazer o segundo dentro do mesmo lugar. Talvez o primeiro ciclo dentro da sua saúde não deu certo, mas Deus vai fazer o segundo ciclo pautado no mesmo lugar. Talvez o primeiro ciclo no seu casamento não deu certo, mas Deus vai fazer o segundo ciclo pautado e voltado no mesmo lugar. Você entende isso, querido? Ciclo não necessariamente Deus vai tirar de um lugar e vai te colocar no outro. Às vezes um novo ciclo vai fazer com que você frutifique no mesmo lugar que você está. Isso é a palavra de Deus em movimento. Aonde a palavra chega, você frutifica no mesmo lugar que você estava. Porque agora a glória desse segundo lugar, aleluia, vai ser maior do que o primeiro. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Ciclos são necessários. Por isso temos que entender. A partir de hoje você nunca mais vai ter medo das coisas que terminam na sua vida. A partir de hoje, toda coisa que acabar na sua vida, você vai dar glória a Deus. A partir de agora, todo momento que tiver um fim na sua vida, você vai dar glória a Deus, porque você vai ter ciência absoluta que o segundo ciclo que vai começar vai ser totalmente superior ao primeiro. E se você pegar essa palavra hoje, ela vai germinar dentro do seu interior, querido. Ela vai germinar. Talvez você se encontre hoje no fim de um ciclo, mas ainda dentro dele. Ou talvez você se encontre fora de um ciclo, assustado ainda, por que esse ciclo acabou? Mas esteja certo,
que o segundo ciclo vai começar. E esse segundo ciclo, talvez ele nem se chame 2021. Talvez venha até antes, mediante a culto mais obediência. O seu culto mais obediência pode produzir um novo ciclo amanhã mesmo, segunda-feira. O seu culto mais obediência talvez pode fornecer um novo ciclo dentro da sua casa hoje mesmo, quando você chegar. O seu culto mais obediência trará infinitamente melhor do que aquilo que você tinha antes. A Bíblia vai dizer em Mateus, mais precisamente no capítulo de número 3, que João Batista, ele batizava no deserto, e ele dizia: verdadeiramente eu vos batizo com água, mas após mim virá um que vos batizará com o Espírito Santo. Ou seja, até a glória do segundo batismo é superior à do primeiro. De fato, o batismo de João Batista foi necessário para a primeira vinda do Messias, mas existe um outro batismo superior e muito mais frutífero para a segunda vinda do Messias. A glória do segundo batismo será maior que o do primeiro. Da mesma forma, a volta do segundo, a segunda volta do Messias será superior à primeira vinda. Você entende? Veio como homem, voltará como juiz. Veio como um cordeiro, mas voltará como leão. A glória da segunda vinda será infinitamente maior do que a da primeira. Na primeira, Isaías profetizou dizendo: nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Nós olhávamos para ele e não víamos beleza alguma nele. Nós o considerávamos o mais rejeitado dentre os homens, homem de dores, homem que padeceu, homem que sofreu. Isaías teve a visão de Cristo pendurado na cruz. Você imagina aquela cena feia, quando Isaías fala: nós o vimos ali ferido. Você imagina as pessoas olhando para a cruz e vendo aquele pedaço de cadáver, todo retalhado, todo remoído. As pessoas olhavam e... Eu não sei se alguém, assim como eu, já teve o desprazer de ver um cadáver no chão. Não de qualquer maneira, mas acidente de carro. Eu não sei se alguém já teve esse desprazer, eu já tive. E é horrível. E você imagina Jesus naquela cruz pendurado? Foi essa visão que Isaías teve. E essa foi a primeira vinda dele. Fraco, impotente, mediante aos olhos dos homens. Mas a segunda vinda, a Bíblia diz que no céu tocará trombeta. A Bíblia diz que vozes surgirão como vozes de trovão. A Bíblia diz que anjos descerão cantando glória, 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 glória. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que ele surgirá no céu para o grande encontro com a sua igreja. João teve uma visão. João visualizou ele no céu, sentado no mais alto e sublime trono. E João vai falar que sequer conseguia olhar para o rosto dele, porque o rosto dele brilhava, resplandecia como o sol. Olha isso, que coisa linda. Olha a glória que vai ser essa segunda imagem do Messias em relação à primeira. O Messias passará por um segundo ciclo, e este segundo ciclo será superior ao primeiro que ele apareceu para os homens. A partir de agora, quando ele aparecer para a sua igreja, ele estará lindo, ele estará com o corpo restaurado, e nós olharemos para ele, nossos olhos irão lacrimejar e nós iremos falar: lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Não há nada mais lindo do que a tua presença. Veio feio. É isso que eu quero que você entenda. Coitado. Mas para essa segunda vinda ele vem lindo. Ele vem com uma coroa de ouro. E ele vem ataviado com vestes nupciais, para que possamos contemplá-lo e chamá-lo de nosso noivo.
Ele vem vestido de escarlate branca, reluzente. E no seu trono ao redor, a Bíblia vai dizer que 24 anciãos, eles se prostram diante do rosto dele, porque a presença dele é muito forte, querido. No ano passado, Deus me deu uma palavra. E eu estava dentro da empresa que eu trabalho. Eu fui para dentro do estoque ler a Bíblia. E eu ministrei essa palavra logo no próximo domingo, no domingo seguinte. Porque eu estava lendo sobre a ressurreição dele, ele levantando do túmulo. E naquele momento eu tive uma visão que eu passei mal o dia inteiro. Eu vi ele levantando, pastor, daquele túmulo. Eu vi ele tirando e botando aquela túnica de pano pendurada. E saindo daquele túmulo. E ele brilhava. Ele brilhava. A imagem que João viu dele. João vai dizer que quando ele olhou para ele, ele não conseguia fazer nada a não ser se prostrar. Porque o clarão que saía da face dele era muito forte. Era um príncipe celestial. Era aquele que reinará para todo sempre. Tenha por certo isso. Como a glória da segunda casa é maior que a da primeira, a segunda aparição do Messias vai ser totalmente diferente da primeira. Totalmente diferente. Abra sua Bíblia. No livro de Isaías, capítulo 65. Isaías 65. Verso 17. A Bíblia narra desde a época da lei. A Bíblia vai falar sobre a capital do mundo, Jerusalém. E infelizmente, em uma grande parte da história, essa cidade ela foi sitiada, ela foi destruída. Podemos ver isso, por exemplo, no livro de Neemias, quando Neemias descobre que essa cidade foi totalmente destruída, foi arruinada, foi invadida, os muros foi destruído. Mas uma nova Jerusalém está sendo preparada. E a glória dessa segunda cidade também será maior que a primeira. Verso 17. Eis que eu crio novos céus e nova terra. E não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultarei perpetuamente no que eu crio. Porque eis que eu crio para Jerusalém uma alegria, e para seu povo o gozo. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, e nem voz de clamor. Você pode dizer amém por essa palavra, querido? Uma nova cidade está sendo preparada. Um novo céu está sendo preparado. Uma nova terra está sendo preparada. A nova Jerusalém já está sendo preparada. E como foi o pacto de Deus com Davi, onde ele disse que da raiz dele surgiria aquele que se sentaria no trono perpetuamente. Jesus, o filho de Davi, se sentará no trono da nova Jerusalém. Por que ela se chama Nova Jerusalém? Porque a glória da segunda Jerusalém será maior que a da primeira. Você entendeu? Novos ciclos. Se coloca de pé, em nome de Jesus. Hoje eu consegui te provar
através das Escrituras Sagradas. Que a Bíblia fala o tempo inteiro de novos ciclos. E o que é mais interessante, como é o último domingo do ano, a Bíblia fala o tempo todo de um novo começo. Uma nova atmosfera. Um novo tempo, onde a palavra de Deus entrará no seu interior, pegará uma terra fértil, se frutificará, se multiplicará, te trará alegria, te trará uma nova convicção, te trará um novo entendimento, te trará um novo raciocínio lógico sobre as coisas de Deus. Esse novo tempo vai se iniciar na sua vida. E dependendo do seu posicionamento, que você não vai esquecer, culto mais obediência. Dependendo do seu posicionamento, esse novo ciclo já começa hoje, antes de meia-noite. Esse novo ciclo, essa nova fase que eu estou profetizando, a Bíblia respalda ela como um novo tempo, dentro da ordem cronológica de Deus. Basta só. O ser humano não foi criado para viver na mesmice continuamente. O ser humano não foi criado para se manter aonde está, principalmente se ele está abaixo dos padrões bíblicos que Deus deseja. E é exatamente por isso que a Bíblia estabelece ciclos e estações. Ciclos aonde a ordem de Deus vai ser diferente. Ciclo do qual você pode ter obedecido Deus até aqui, até esse momento. Mas uma nova ordem tem que ser lançada sobre a sua vida. E os seus ouvidos têm que estar atentos para isso. Deus chamou Abraão e disse: Abraão, eu quero Isaac. E quando Abraão estava chegando lá em cima, que ele falou sobre o sacrifício com seu filho, Deus fala: não precisa mais sacrificar o menino. Para entender novos ciclos, é necessário que os nossos ouvidos estejam atentos a novos comandos do Espírito. É necessário que os nossos ouvidos estejam atentos a novas estações, a novas etapas, a novos começos. A situação que você passou já te calejou. A perda que você teve esse ano já fez você forte o suficiente para você levantar agora e sair da posição que você está. O conformismo espiritual vai ser extinto da sua vida hoje. E um novo começo, eu profetizo sobre a sua vida agora. Feche seus olhos em nome de Jesus. A sua família, aleluia. O ministério. Eu não estou vendo o meu chamado sendo cumprido. Ou eu não tenho capacidade e qualificação suficiente para exercer esse chamado. Deus não te chamou para que você seja um capacitado. Ele te chamou para te capacitar. Um novo tempo virá para a sua vida, assim como veio para Ezequiel. Um novo tempo virá para a sua vida, assim como veio para Paulo. Um novo tempo estará disponível na sua vida, mediante o teu posicionamento de obediência. Um novo tempo estará disponível sobre o seu ministério. Um novo tempo estará disponível sobre a sua carreira profissional. Um novo tempo estará disponível sobre a sua saúde. E o que eu preciso fazer? Obedecer. Obedecer. Deus agora está fechando um ciclo. Fechou. Acabou. O diabo não tem mais autoridade sobre a sua vida. Agora você vai iniciar outro. O pastor Oséias vai orar.
e mediante ao seu posicionamento de fé. Essa etapa já começa hoje. Já começa agora. Já começa nesse minuto. Heranças de família vão cair por terra hoje. Seja ela na saúde, seja ela no histórico profissional, vai cair por terra hoje. Glória a Deus, aleluia. Ministérios serão levantados. Aleluia. Deus criou o mundo mediante a sua palavra. Mas o homem, ele fez questão de criar com as suas próprias mãos, para que o homem assumisse aquela posição que ele foi chamado. Uma autoridade bíblica na face da terra. É por isso que no livro de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, Paulo vai sinalizar que nós somos embaixadores desse reino. Autoridades. Foi profetizado aqui ontem, líderes de projeto. Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. Deus te chamou para ser cabeça, aleluia, e não costas, e não pés. Aleluia, pastor Oséias. Glória a Deus, aleluia.